Olá, amigos e irmãos, bem-vindo a você que está chegando pela primeira vez. E o meu muito obrigado a todos que estão participando do meu canal, que têm curtido, que têm assistido os meus vídeos. Poderiam ser vídeos menores, mas eu tenho feito vídeos muito grandes, né? Extensos. Mas são vídeos para você sentar na sua casa, com calma, e assistir o assunto, pesquisar, pode perguntar, fazer as suas perguntas. Nós estaremos, dentro da medida do possível, respondendo as perguntas para você. Tá certo? Você que não é inscrito, que está assistindo, deixe o seu joinha, se inscreve no nosso canal, e indique a um amigo, a um colega. E assim nós vamos aí deixando alguma coisa para você da parte de Deus, para que a gente possa ter um mundo melhor. A minha intenção é contribuir para que o nosso ambiente seja melhor, tá bom? Quero te ajudar de alguma forma. E o assunto que irei falar hoje, ele fala-se sobre o arrebatamento dos fiéis. Ou seja, o arrebatamento da Igreja de Cristo, tá bom? Você já ouviu falar sobre arrebatamento? Você que é crente, que é servo de Deus, já ouviu uma pregação sobre arrebatamento? Já assistiu ou ouviu um estudo bíblico sobre arrebatamento da igreja? Tá bom. Nós somos crentes. Eu te faço a seguinte pergunta: mas somos crentes para ficar aqui? Não. Somos crentes para poder, quando chegar naquele grande dia, nós sermos arrebatados por Deus. Tá certo? E para servir como base daquilo que temos que falar, eu quero ler para você 1 Coríntios capítulo 15 e versículos 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. Estaremos lendo para você agora, ó. Diz assim: eis aqui vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão primeiro, incorruptíveis, e nós seremos transformados. O apóstolo Paulo, claro que o arrebatamento, ele começa, a preparação para o arrebatamento dos fiéis começa lá nos evangelhos, quando Jesus veio e firmou o seu ministério, preparou o ambiente para que a igreja pudesse ser reerguida ou erguida, porque segundo a Bíblia a igreja já era um projeto desde antes da fundação do mundo. Cristo veio, preparou o cenário, os apóstolos deram prosseguimento, os outros homens chamados por Deus durante todo esse tempo, essa história, eles deram prosseguimento até chegar a nós, a esta era, tá certo? Então, o apóstolo Paulo, ele disse essa palavra porque ele estava respondendo algumas indagações. Começa no capítulo 15 de 1 Coríntios, quando ele fala sobre a ressurreição. Ele respondendo algumas perguntas, e alguns questionamentos acerca da vida, acerca da ressurreição, se as pessoas iriam ressuscitar ou não. E isto fez com que ele chegasse neste ponto da sua fala, do capítulo 15, versos 51 e 52.
Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Ou seja, o arrebatamento significa retirar com pressa. É como se fosse um resgate antes da destruição de algum lugar, de uma cidade, de uma casa. Você está lá os dias chuvosos, de repentemente, aquela área onde aquela pessoa tem a sua residência, ela vai desmoronar. Então vem a Defesa Civil e faz o resgate dessa família com pressa. E alguns resgates são dramáticos, que ao terminar de tirar o último membro daquela família, toda aquela estrutura vem abaixo. Isso é a mesma coisa que vai acontecer no arrebatamento da igreja, antes do Apocalipse, antes dos acontecimentos finais mencionados na Bíblia Sagrada pelos profetas, certo? Então, nós não somos apenas servos de Deus para ficarmos aqui. Se existe algum crente que acha que nós vamos ser simplesmente crente e ficarmos somente aqui nessa vida, esse está enganado. Porque o apóstolo Paulo chega numa parte e ele diz aqui, ó, numa parte, ó, deixa eu ver aqui para você, ó, acho que é aqui atrás, aqui na leitura, aqui, ó, no verso 19 do capítulo 15, o que ele fala? Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, estamos perdendo nosso tempo. Você já se preparou para o arrebatamento? Você já se preparou para o resgate? Você já se preparou para o dia do soar da trombeta? Segundo a Bíblia Sagrada, somente os salvos ouvirão o som da chamada. Os não salvos não ouvirão. Eles vão perceber que algo está estranho quando as pessoas com quem eles lidam e que forem fiéis a Deus, pessoas de boas obras, servos de Deus que aceitaram a salvação de Cristo, essas pessoas começarem a desaparecer. Tá certo? Em alguns países, por lei, algumas aeronaves têm um piloto cristão e um outro não cristão. Não pode ter dois pilotos, se for o caso, que eles tiverem uma filiação cristã, eles não podem trabalhar no mesmo avião, um piloto e copiloto. Eles têm que trabalhar um piloto cristão, o outro não. Por quê? Se ocorrer por causa desse pensamento de arrebatamento acontecer e esse avião cair e ver o caos. No dia do arrebatamento, o que Paulo está dizendo aqui? Ó? Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade e que isso que é mortal seja revista da imortalidade. Ou seja, o nosso corpo, ele é um corpo sujeito à corrupção. Nosso corpo, o nosso intelecto, a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito que está em nós, colocado por Deus, a alma, o espírito, eles querem que nós se aproximemos de Deus. Certo? Mas o nosso corpo, a matéria, ele é corruptível. E naquele grande dia, se nós estivermos vivos, no dia do arrebatamento, estivermos preparados para ser salvos, para ser recebidos no céu, o nosso corpo será transformado. Segundo a leitura aqui, aqueles que estão mortos, eles ressuscitarão primeiro. A Bíblia também diz que o mar vai ter que devolver os seus mortos, ou seja, os que foram soterrados.
os que foram engolidos pelas águas, os que foram consumidos pelo fogo. Eu quero dizer uma coisa, não sei se os estudantes de história sabem, tem uma cidade na Itália, né, que um vulcão ele entrou em erupção durante a noite e suas lavas desceram pela cidade e muita gente morreram consumido pelas larvas, petrificados. Mas naquele grande dia, o Deus Todo-Poderoso cobrará todas as vidas que existiram no planeta Terra até o último dia do arrebatamento, o dia que será o arrebatamento. Deus cobrará uma a uma. Uma a uma. Os que morreram de assassinato, os que morreram soterrados, os que foram lançados ao mar, os que morreram consumidos pelo fogo, por tipo de acidente, seja qual for, todos aqueles que foram moídos, todos terão que se apresentar ante o tribunal de Cristo. Todos. Nenhum ser humano na face da terra, nenhum ser vivente daquele pelo qual Deus prometeu o resgate, ficará, todos terão que se apresentar perante o tribunal de Cristo. Tá certo? Então vamos para frente. E o apóstolo Paulo, falando sobre essas coisas, falando da ressurreição, que havia uma indagação, um questionamento sobre ressurreição, sobre se os animais iriam ressuscitar. Olha, se for fazer uma avaliação disso tudo, teria muita gente que queria que seu cachorrinho ressuscitasse naquele dia, né? Mas não pode, né? Serão somente os salvos em Cristo Jesus, homens com consciência, que receberão o aviso de Deus para o arrebatamento. Aí eu faço a seguinte pergunta para você: você está preparado para o arrebatamento? Você já pensou no arrebatamento? Você tem trabalhado para ser arrebatado? Você tem feito boas obras para ser arrebatado? Como tem sido? Estou fazendo uma pergunta para você. Como tem sido a sua vivência como cristão, servo de Deus? Não estou falando de méritos aqui agora. Eu estou falando de questões pessoais. Como você tem sido? Eu observo que existem coisas muito superficiais para poder provar que uma pessoa é fiel ou não. Eu estou falando de um lugar aonde ninguém vai, somente o Senhor. Nem o diabo vai, somente o Senhor vai. Somente o Senhor conhece, somente o Senhor sabe. Eu estou falando do seu íntimo, o seu interior, o homem interior ou a mulher interior que está em você. Eu te faço a seguinte pergunta: o que você tem produzido para aquele grande dia? Nós vivemos num presente tempo em que muitos cristãos estão vivendo, eles nem imaginam na salvação, eles nem imaginam o arrebatamento. Esses assuntos não são assuntos para serem falados nas igrejas, não é porque não podem ser falados. Muitos pastores, muitos líderes evitam falar desses temas porque são temas desconfortantes. E o ser humano hoje, nessa geração, não quer ser contrariado, não quer ser inibido, quer chegar no local, ouvir uma boa palavra, ser acalentado, né? Mesmo estando em falta com Deus, essa pessoa quer ser acalentado, não quer ouvir uma verdade. Fulano, você precisa melhorar. Da forma que você está, você não conseguirá alcançar o favor de Deus. Entendeu? Então nós vivemos nesse tempo que você pode olhar nas redes sociais, nos grandes pregadores, poucos se falam sobre o arrebatamento da igreja. É como que os cristãos atuais vivessem uma vida sem compromisso com a salvação. Eu te pergunto, depois de tudo isso aqui,
depois que tudo terminar, suponhamos que você vive uma vida excelente, ou seja, tem boa saúde, chega numa boa velhice, chega aos seus 70, 80, 90, 100 anos de idade, mas um dia você tem que partir. Você tem que partir dessa vida para outra. Mesmo que o Senhor Jesus ainda não veio naquele dia que você partiu, como está o seu coração? Como estará o seu coração no dia da sua partida? No dia em que a sua vida chegar ao fim? No dia em que você deixar o nosso corpo, essa matéria, e partir dessa vida para outra? E o dia do trono branco? E o dia do julgamento final? E as coisas que nós deixamos para depois? E as coisas que nós achamos que não tem problema? E os aborrecimentos que nós criamos? E as dificuldades, e a destruição que nós criamos? Como que nós temos feito para poder ser alcançados pela graça divina naquele grande dia? Que o arrebatamento da igreja, ele acontecerá. Mas o trono branco, onde serão julgados todas as pessoas dessa terra, ele será inevitável. Os arrebatados aqui são os salvos. Depois, todos que tiverem aqui, eles serão levados também para o julgamento. Pensa bem, todos serão. Há uma pregação que diz que a terra, há um pensamento que diz que nós ficaremos aqui. Tem uma outra linha de pensamento que diz que os ímpios serão arrancados da terra. Mas isso dá a entender que os cristãos nunca serão arrebatados. A explicação correta não é essa. Os que estiverem em Cristo, salvos, com a vida no altar, uma vida de obediência, separado de toda promiscuidade, pecado, maledicência, corrupção, todo tipo de torpeza, essa pessoa é uma pessoa separada por Deus. Essa pessoa será alcançada pela graça divina. Mas os que ficarem, você está fazendo essa seguinte pergunta, e os que não forem arrebatados naquele momento? Se nós formos analisar direitinho, segundo os dias finais, o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação. Entendeu? O arrebatamento se dará antes do período da grande tribulação. Quando acontecer o arrebatamento da igreja, o mundo não vai ser destruído de imediato. E o mundo, o planeta Terra, ele não será destruído, ele será reformulado. O arrebatamento de momento que irá acontecer será para retirar os servos de Deus salvos, para que eles não venham sofrer o tempo de tribulação que acontecerá na face da terra, que terá um período de 7 anos, segundo a escatologia bíblica. Um período de 7 anos de grande tribulação. 3 anos e meio será uma aparente paz. Após 3 anos e meio, os cristãos que ficarem aqui serão perseguidos e terão que provar, de fato, se honram a Deus mesmo ou não. Terão que derramar os seus próprios sangue para poder justificar a sua crença em Cristo Jesus. Você vai me perguntar, e os que morreram? Os que morreram terão o seu julgamento também. Que mesmo que esses cristãos que ficarem aqui porque não conseguiram ser arrebatados, esses cristãos, eles vão ficar aqui. Uma parte subiu, foi contemplada por Deus e achada em condições para poder ser arrebatado. Foi arrebatado. Depois que foi arrebatado esse grupo, ficará um outro grupo aqui também, porque nós temos um grande número de cristãos, mas poucos que prestam atenção ou obedecem a palavra de Deus. Então ficará este grupo. Este grupo, no entanto, terá uma aparente paz durante 3 anos e meio. Depois que passar os 3 anos e meio, este grupo será perseguido.
Porque o cristianismo nesse tempo, por isso que eu estou te falando, eu estou falando para você, o cristianismo nesse tempo, ele será um rejeitado. Você não viu no nosso país, o atual presidente do nosso país, ele ganhou a eleição com um slogan: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Certo? Com esse slogan, ele também conseguiu atrair, não só por causa disso. Claro que ele tem temas que ele defende que nós defendemos. E eu, como servo de Deus, eu fui um dos que votei. Agora, preste atenção. Só que mesmo que esse governo, ele terá um período aqui na face da terra, porque tudo se liga na história. Tudo se desenha até chegar ao formato da vontade divina. Este governo passou, mas ele terá um tempo para poder governar a nação. Pode acontecer esse governo durar 8 anos, vir um outro com a mesma linha de pensamento e perdurar por mais 8 anos, ou vir uma terceira geração e perdurar também por mais 8 anos. Só que quando terminar essa fase, você pode ver que em vários países do mundo, vários presidentes de direita estão sendo eleitos. Então o cenário mundial, ele está se preparando para aquele grande dia. As pessoas não percebem isso, mas o cenário mundial, as nações, seja em termos religiosos, seja em termos geopolítico, em termos militares, as nações estão se preparando para aquele grande dia. Muitas nações estão se armando e investindo pesado em armamento militar. Por quê? Porque eles estão prevendo, os seus analistas estão prevendo um momento de colapso, aonde nações entrarão em conflitos. O que Jesus falou naquele tempo, quando ele falava do Sermão do Monte, quando ele falava no livro de Lucas ali dos princípios de 2 em que nós entraríamos? Jesus dizia que guerras e rumores de guerra seria um dos sinais que precederia a volta de Cristo. Então, quando a igreja é arrebatada, a história não termina no arrebatamento da igreja. A história não termina aí. Tem todo um processo. O governo há um sonho aí das nações, principalmente da ONU, das Nações Unidas, de ter um governo mundial. Que vários países no mundo, se tratando aí de ONU, vários países do mundo, eles precisam obedecer uma lei internacional. Leis internacionais precisam ser obedecidas. Portanto, quando um cidadão ele não é amparado pelas leis internas de um país, ele recorre às leis internacionais, aonde esse país ele é forçado, os seus juízes, a analisar o caso daquele cidadão. Você não sabia disso, não? Está na lei. Ele pode recorrer, esse cidadão ele pode recorrer. Se ele já recorreu todas as instâncias internas e ele não foi atendido, ele pode recorrer às instâncias do Mercosul, dos países latino-americanos. Se não der certo, ele pode recorrer à ONU, aonde terá ali um grupo de juristas para julgar o seu caso. Ou seja, as nações, mesmo que elas são soberanas por si só, elas têm um controle central, que algumas obedecem se quiser. Quando não é obedecido, não é também observado pelos demais países da ONU. Um dos países que mais sofre com isso é a nação de Israel. Mais sofre. Muitas outras nações cometem crimes muito mais horrendos,
Mas a nação de Israel é a que mais sofre sanções nessas questões. Não sanções de mercado nem nada, porque a nação que é parceira dos judeus, dos israelitas, de Israel, é os americanos. Então isso acaba não afetando tanto eles. Mas o que eu quero dizer, vai acontecer, se você ouvir um ruído aí, porque está ventando agora, vai acontecer no tempo final que esse intento de ter um governo mundial, ele vai acontecer. E será instaurado nessa época um governo mundial. Esse governo mundial, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Nos seus primeiros 3 anos e meio, segundo a Bíblia Sagrada, esses 3 anos e meio ele pode ser interpretado por um período muito maior. Porque a Bíblia, às vezes, quando você vai lá no livro de Daniel, que fala da visão de Daniel, acerca do tempo do fim, que fala das 7 semanas, não é verdade? É um número multiplicado. E quando você vê que esse terá um período de 7 anos e meio, ou de 7 anos de grande tribulação, 3 anos e meio a uma aparente paz. Após 3 anos e meio, começa a grande tribulação. E os cristãos que ficaram aqui, depois do arrebatamento, o arrebatamento aconteceu e ficou esse grupo de crentes, que aqui no Brasil e em outras nações, eles terão que provar sua fidelidade a Deus. Eles terão que derramar o seu próprio sangue. Porque Cristo já veio e fez essa parte. Mas como muitos não se comportaram honrando esse sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e não se comportaram como cristãos responsáveis, comprometidos com a salvação divina, comprometidos com a graça divina, e esse cristão, se ele não se comportou dessa forma, como pessoa comprometida, uma pessoa de boa índole, uma pessoa que, aonde ele estava, era um cenário de paz, de harmonia, de entendimento, de compreensão, de soma, de companheirismo, de parcerias. Se esse indivíduo, ele é um indivíduo que dividia, contendia, andava despreocupado, desleixado, não preocupando com a sua boa conduta, se metendo onde não deveria se meter, se envolvendo em questões que não é para um chamado de Deus se envolver, entrando em caminhos de orgias. Muitos dos filhos de Deus estão entrando por certos caminhos de orgia, estão fazendo coisas que não é para o servo de Deus chamado fazer, estão envolvidos nos deleites da vida, estão destruindo famílias, estão dividindo pessoas, criando confusões entre pessoas. É uma pessoa que não teve uma vida direcionada para um exemplo de um bom cristão que precisasse da apreciação da graça divina naquele grande dia para ser salvo. Não se comportou. Dificilmente essa pessoa passará. Então ele não vai no arrebatamento, mas ele tem uma segunda chance. E eu escuto de vez em quando alguns cristãos falarem: se eu não conseguir ir na primeira arrebatamento, na primeira vinda de Jesus para buscar o seu povo, eu vou na segunda. Mas ele não sabe que para ir na segunda parte, ele precisa provar que ele pode ir, porque a chance de ir ele teve. Mas ele não se comportou, não ligou. Agora ele terá que provar aonde os cristãos serão perseguidos, diz a Bíblia Sagrada. Os cristãos serão odiados, assim como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, onde muitos dos filhos de Deus, onde os judeus, por exemplo, foram mortos, mais de 6 milhões de judeus.
Diz que a Segunda Guerra Mundial ela produziu mais de 50 milhões de mortos. Isso que se pôde contar. Certo? Agora imagina bem, na grande tribulação, que eles entendem que os cristãos estão atrapalhando os outros processos. O mundo será tomado pelo esse pensamento cristão. Você não tem noção do que está para acontecer. O pensamento cristão, ele será invadido no mundo. Não, muito mais do que nós estamos vendo agora. Porém, crentes que não têm um compromisso realmente com a sua salvação. O mundo será tomado, uma avalanche do cristianismo, antes de Jesus voltar, esse grande avivamento cristão, de poder de Deus, porque as pessoas, mesmo as pessoas lá de fora, elas estão observando que o cristão ele é ordeiro. Você pode muito bem observar uma manifestação de direita e uma manifestação de esquerda. A manifestação de direita, eu não estou dizendo que todos da direita são crentes, não. Mas eles não são crentes, mas eles apoiam muitos pensamentos que os cristãos têm. O que o cristão valoriza? O cristão valoriza a família. O cristão valoriza a boa ordem. O cristão valoriza a justiça. Justiça. Não é essa justiça comprada. Então há muitas pessoas que apoiam esse pensamento cristão, mesmo não sendo crente. Talvez você está falando, você pode até observar, poxa, cara, você está falando que a direita toda é crente? Não. Só que na direita tem pessoas que são observadores e admiradores do pensamento cristão. Que o pensamento cristão é um pensamento em somar, é um pensamento de companheirismo, é um pensamento de boa ordem, é um pensamento familiar, de justiça, conforme eu já falei. Só que do outro lado, quando se tem uma manifestação da esquerda, o que aparece? Como eles se comportam? Quando os que vão fazer manifestação da esquerda, da direita, você pode ver que não tem quebradeira. Os velhos vão, os novos vão, todos vão. Já no lado da esquerda, o que acontece? Eles queimam pneu, fecham estradas, tumultuam a cidade, quebram patrimônio alheio. Então já dá para você observar a diferença de um lado para o outro. Agora, isso será muito mais acentuado naqueles últimos dias. Só que quando vier o governo mundial, essas coisas, elas vão... Quando vier o governo mundial, isso será muito pior, aonde o cristão terá que